Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida. Que tudo que estiver ligado a você, tudo que envolve o teu nome, receba vitória em o nome de Jesus Cristo. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e declaro saúde divina tocando no teu corpo agora. Que a unção de Deus toque a tua vida. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos proteja, nos livre e que a tua mão de poder esteja nos conduzindo. No nome de Jesus pedimos também uma sabedoria especial do Senhor na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria para mim estar aqui junto com você. Quero também lhe fazer um convite. No final dessa oração de hoje, Deus colocou um propósito no meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós estamos em 21 dias de oração e jejum, orando por vitória em todos os níveis. Eu acredito no poder da oração e por isso eu quero seguir essa direção que o Espírito Santo está me dando. Por isso fica aí até o fim, porque eu vou compartilhar algo com você. Amém? E hoje eu quero falar sobre 4 ataques espirituais que são imperceptíveis, mas que é obra maligna contra a nossa vida e contra o que Deus colocou na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero compartilhar está em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Oposição espiritual é uma forma de ataque do inimigo contra nossas vidas. Qual que é o objetivo do leão rugir? É resistir e ao mesmo tempo se impor a você. A Bíblia diz que o diabo é como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. O inimigo tenta se opor a nós. E ele tenta se opor a tudo aquilo que é de Deus na nossa vida. Por isso que há coisas que Deus coloca no teu coração que vai ser transformador para a tua vida e transformador também na vida de outras pessoas. E o inimigo ele tenta se opor. De uma maneira muito sutil, levanta pessoas para encrencar com você. Levanta pessoas para resistirem à sua ideia, para resistirem a algo que Deus colocou no seu coração. E essa oposição é a arma do inimigo para parar você no seu destino. E nós temos que ter olhos espirituais quando começamos a ter, desafios fora do normal. Aonde você, há coisas fáceis para você fazer e mesmo assim você não consegue fazer. Tarefas simples e que se tornam dificílimas porque existe uma oposição espiritual. Eu me lembro que muitas vezes eu me movi para ministrar e eu enfrentei uma oposição terrível antes da ministração. E eu sabia que aquilo que eu havia recebido de Deus era realmente algo que iria abençoar vidas e que iria transformar destinos. Sempre que você estiver em um caminho dirigido por Deus, o inimigo, ele vai levantar pessoas para encrencar com você. Essas pessoas serão opositoras ao teu propósito, opositoras ao teu destino, opositoras ao que Deus colocou no seu coração. E às vezes não é nem por mal que as pessoas fazem isso, não é por mal. Tem vezes que não é por mal. A pessoa nem sabe que o inimigo está, de alguma maneira acelerando ela contra você, porque o objetivo é te atingir. O objetivo é de alguma maneira te enfraquecer,
ou causar em você, sabe, uma desistência. É esse o objetivo, é se opor a você até você se cansar e dizer, sabe uma coisa, eu não vou mexer com isso, eu vou fazer outra coisa. O inimigo se opõe a nós quando estamos em uma rota de milagres, em uma rota sobrenatural. Então cuide, existem muitas oposições que são malignas e você tem que usar a autoridade que Jesus te deu. Por isso, se você não assistiu a mensagem que eu ministrei domingo na igreja, eu ministrei uma mensagem domingo na igreja, falando sobre autoridade espiritual, falando sobre o poder que Deus nos deu para resistir o inimigo e para vencer as oposições. É muito importante você ouvir essa mensagem. A segunda coisa, que pode parecer para você uma coisa comum, mas nós sabemos que existe algo espiritual por trás. Em Daniel capítulo 7, verso 25 diz assim: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo." O inimigo, como parte dos esforços dele para tentar abater você, ele tenta lhe frustrar. De alguma maneira, ele usa até pessoas, sabe, para lhe criticar, para olhar para você negativamente. E até mesmo quando os seus planos, que você achava que iriam dar certo, não dão certo, ele trabalha com essa frustração para impedir você de continuar no seu propósito. A frustração, se você não souber lidar com ela, ela abate você. Ela faz, sabe, você ficar tão deprimido a ponto de se aborrecer com aquilo que era de Deus para a sua vida. É por isso que tem tanta gente hoje aborrecida com a igreja, porque o inimigo conseguiu frustrar a fé daquela pessoa. Só que a nossa fé tem que ser mais forte do que essas frustrações. Elas acontecerão, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O inimigo, ele pode até tentar frustrar você, mas ele não vai ter vitória, porque maior é Deus na sua vida. Existe uma força maior, que é a força de Deus, que está orquestrando para que até as coisas más trabalhem para o seu bem. E quando você for injustiçado, ou se já foi injustiçado, saiba que Deus está trabalhando na justiça em teu favor. Por isso não se frustre se as coisas não saírem como você quer, porque até quando as coisas não saem como a gente quer, Deus está trabalhando para o melhor. Ele está trabalhando para que o mal se converta em bem. Eu creio nisso, por isso não deixa a frustração tomar conta de você. Não deixa ela fazer você desistir da sua faculdade ou desistir, sabe, da sua empresa ou desse projeto lindo que Deus colocou no teu coração. As frustrações, elas não podem nos fazer desistir. Nós devemos buscar forças em Deus para continuar firmes apesar de quando as coisas não dão certo na nossa vida. Nós temos uma ideia errada, pensando que sempre as coisas têm que dar certo. Mas quando confiamos em Deus e as coisas não saem certo como a gente imaginou, aquela frustração Deus vai usar para trabalhar para o bem na sua vida. Por isso você não pode parar de fazer o que é certo, independente da circunstância contrária ou independente do que você está vivendo. Continue fazendo o que é certo, mantenha-se firme. As oposições vêm para nos fazer desistir, para nos fazer largar o propósito, porque essa é a obra do inimigo, é fazer você se aborrecer com as coisas a ponto de você largar aquilo. Mas aquilo que é de Deus não pode ser parado. Aquilo que é de Deus você tem que continuar, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que Deus recompensa aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que acreditam que Ele existe, aqueles que acreditam que Deus é galardoador, Ele é recompensador. Então continua firme no teu propósito. A terceira coisa, o inimigo, ele nos tenta. É por isso que a Bíblia diz
na oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal, Senhor, livrai-nos da tentação. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O trabalho dos demônios é tentar os homens através de coisas erradas, coisas ilícitas. Algumas semanas atrás, eu até testemunhei aqui, uma pessoa, eu estava no meio de uma negociação, e essa pessoa, ela quis de alguma maneira, fazer com que me ofereceu de fazer uma coisa que era contra os meus princípios. Eu disse, isso eu não posso fazer. Eu tenho que fazer o que é certo, mesmo que eu perca. Eu preciso fazer o que é certo. As tentações vão vir, elas vão vir em bandejas de ouro, vão ser apresentadas a nós, como, isso não é tão errado assim. Tem coisas que é errado. Entenda, aquilo que é um pouco errado é errado totalmente. Aquilo que é 99% certo é errado 100%. Então, a tua integridade não pode ser comprada. Não deixe o inimigo engodar você em uma situação que vai fazer você pecar, que vai fazer você entrar no erro. Por isso, mantenha-se leal a Deus, mantenha-se firme no propósito divino e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus se manteve firme e o diabo foi embora. E depois dali, Jesus começou o seu ministério. As tentações vêm para interromper o que Deus tem adiante para nós. Se você está sendo tentado no trabalho, se você está sendo tentado a murmurar, se você está sendo tentado a fazer uma coisa errada, ou a aceitar até mesmo um dinheiro ilícito, o Senhor manda dizer para você, e essa palavra vem agora, com uma revelação para a tua vida, não cai nesse erro. Você pode ganhar hoje, mas ali na frente você vai perder. Porque quando você é enganado pela tentação, você acaba desagradando a Deus. E quando se desagrada a Deus, você abre a porta para o inimigo entrar. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao inimigo na sua vida. E a quarta coisa é o medo. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todas as formas de medo são malignas. Todas as formas de medo. Eu não estou falando, daquele medo natural, no sentido da pessoa, ela está no mar e ela não quer ir muito porque ela respeita, né? Não é que ela tenha medo, é que ela respeita e ela sabe que ela não pode ir, ela não pode tentar a Deus, certo? Quando você não obedece leis, você está de alguma maneira desobedecendo os princípios de Deus. E existem leis dentro de você, inclusive, que estão falando para você, respeite o mar. Se você ir adiante, isso pode ser perigoso para você. Então, ter um respeito. Agora, o medo não é de Deus? O medo não é de Deus? O medo é algo espiritual que vem para tentar nos bloquear, que vem para tentar trazer uma insegurança ao nosso coração. Eu vivi muitos anos com medo. Eu vivi muitos anos inseguro até aprender a confiar totalmente em Deus. E olha o que Deus me mostrou. Eu tive uma visão, eu estava há anos atrás na cozinha da minha casa e eu vi como se fosse uma cobra gigante, era uma cobra enorme, mas ela entrava para baixo da terra como uma minhoca e ela entrava em um país, porque eu via como se fosse um mapa, ela entrava em um país e saía no outro e dentro daquela visão Deus me mostrou que aquela cobra se alimentava com medo e quanto mais medo ela recebia, mais ela crescia. E o Espírito Santo me mostrou, quando as pessoas temem, o mal aumenta. Quando as pessoas
carregam medo, quando elas deixam o medo governar, dominar a vida delas, sabe, aquilo aumenta cada vez mais. Pode não aumentar no medo, mas vai com certeza aumentar a influência espiritual sobre a vida daquela pessoa. Então não deixa o medo lhe dominar. O medo não pode nos dominar, nós não podemos viver com medo, nós devemos viver com fé, em nome de Jesus. É minha oração, é para que não fique nada, nem uma pontinha de medo dentro do teu coração. Confie em Deus. Confie em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Confie em Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e Deus te protegerá, te abençoará, te livrará de todo o mal. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que muitos são atacados pelo medo, e se você quiser ter vitória sobre isso, basta você colocar toda a sua fé em Jesus e na palavra dele. E quando isso acontecer, você não temerá mais. Daí, talvez alguém diga assim, mas eu tenho muito medo das coisas. Então você precisa se entregar a Deus. Porque a pessoa que se entrega a Deus, o medo perde as forças na vida dela. Você tem que se entregar totalmente a Deus, acreditando que Ele é a tua defesa, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na angústia, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero compartilhar com você um breve testemunho. Olha que bonito esse testemunho que eu recebi da Cristiane. Ela escreveu assim: havia 4 anos que eu senti uma dor no braço e no pescoço, causando muito inchaço no pescoço. Isso me impedia de fazer absolutamente tudo. Era uma dor insuportável. Comecei a fazer fisioterapia e outras coisas, mas ouvindo uma das suas orações, Jesus me curou imediatamente. Eu só sabia chorar de felicidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Sou eternamente grato a Deus e ao Senhor. Jesus cura, Cristiane. Jesus cura. Ele opera milagres, não há impossíveis para Ele. Jesus Cristo muda histórias, muda vidas. Amém? Jesus Cristo muda histórias, muda vidas. Glória a Deus. Escute eu posso dizer, essa instrução que Deus Ele me deu. Amanhã, às 6 horas da manhã, o Senhor me tocou de fazer uma oração especial por pessoas que estão com problemas e que não sabem como sair deles. Pessoas que precisam de uma ideia, pessoas que precisam resolver isso para ontem, pessoas que estão até endividadas, certo? De repente você está endividado e você não sabe como sair disso. Deus me tocou de fazer uma oração especial amanhã às 6 horas da manhã. Deus me tocou isso de fazer uma oração especial amanhã às 6 horas da manhã. E eu estarei orando para que Deus te dê uma saída. Deus vai te dar uma saída em nome de Jesus. Eu não estou, dependente de mim. Ao contrário, eu dependo totalmente de Deus. Eu sou apenas um instrumento, um canal. E eu sei que se Deus colocou no meu coração de fazer essa oração, é porque Ele quer tocar em pessoas aí. E eu sei que Deus faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então amanhã, 6 horas da manhã, eu vou levantar esse grande clamor para que Deus te dê uma saída. Amém? E vamos continuar, nós estamos no propósito pedindo vitória de Deus em todos os níveis, mas eu quero pedir a você que você esteja amanhã às 6 da manhã. E eu quero pedir uma gentileza a você que está aí me ouvindo. Gostaria que você compartilhasse essa oração com todos os seus contatos, para que amanhã nós, em uma só fé, possamos estar juntos nessa oração das 6 da manhã e veremos a glória de Deus. Amém? Veremos a glória de Deus. Por isso, eu me coloco de orar por você. A tua parte é compartilhar agora com todos os teus contatos. Se você tem 100 contatos, 50 no telefone, 500, 1000, se dê o trabalho de tirar alguns minutos para compartilhar essa oração e convidar a pessoa que é seu amigo, seu parente, para estar nesse propósito comigo amanhã às 6 da manhã. Deus me dirigiu a isso. E quando Deus coloca algo no meu coração, nesse sentido, eu sou obediente. Amém?
Também quero convidar a todos daqui do Rio Grande do Sul, nesse domingo eu vou estar ministrando na igreja em Santa Maria e você é nosso convidado, certo? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então, esse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou transmitir ao vivo o culto que eu vou ministrar às 9h30 na igreja em Santa Maria, certo? E tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Até deixa eu pegar um endereço aqui, vou pegar o endereço da igreja para convidar você, certo? Uma vez por mês, na Santa Ceia, eu estarei em Alphaville, ministrando na igreja em Alphaville, e os outros domingos, quando eu puder, não digo que serão todos, mas quando eu puder, quando eu estiver na cidade, eu estarei em Santa Maria, certo? Foi algo que Deus me tocou e eu quero convidar você a estar junto conosco. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935, certo? O espaço não é grande, mas eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E se você mora em Santa Maria ou nos arredores de Santa Maria e quiser vir no culto da manhã, eu estarei ministrando nesse culto às 9h30 da manhã. Então, esse domingo eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Rua Carlos Ur, número 935. Amém? Muito bem. Domingo passado eu estava em Alphaville e esse domingo eu estarei em Santa Maria com a graça de Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E se você não é aluno da academia, terminamos ontem um evento maravilhoso, o nosso seminário de batalha espiritual. Inclusive hoje, na minha live das 9 da manhã, eu vou colocar um trecho, apenas um trecho, sabe, do meu podcast com o pastor Oswaldo Lobo, e o restante do podcast está dentro da academia aqui do Global. Então, se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa mensagem que eu trouxe hoje, é importante você compreender que você tem que ter um discernimento espiritual maior. Tem coisas que a gente acha que é natural e é espiritual. Então, como eu falei aqui, oposição, tentação, o próprio medo, são influências espirituais e que muitas vezes usa até pessoas para colocar isso dentro de nós. E se você, permite com que isso faça parte da sua vida, você se trava. A minha oração é para que você discirna que isso é espiritual e que você, se alinhe com Deus, se segure com Jesus, para que nada disso tenha qualquer tipo de influência sobre a sua vida. Amém? Você discirna que tem coisas que não é que Deus não quer para você, é que é oposição espiritual mesmo. E é por isso que você tem que orar, porque orar é combater espiritualmente.
Então, essa oposição não é porque não é para você, é porque o inimigo está tentando fazer você desistir que foi algo que Deus colocou. É claro que quando algo não for de Deus, você vai saber que não é de Deus. Mas você tem que entender, se Deus falou algo e você está encontrando oposição, isso é obra do inimigo, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção agora em favor de cada pessoa que está orando aqui. Talvez, Pai, o inimigo tentou impedir essa pessoa de receber essa instrução, até mesmo por causa dessa oração que nós teremos amanhã. Esse propósito que o Senhor colocou no meu coração, essa direção. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, e que toda oposição caia por terra, toda tentação seja desfeita, toda frustração, essa pessoa que se sente frustrada, Pai, que ela levante agora o ânimo dela, que ela receba a força de Deus, que ela receba um novo ânimo, que ela receba uma coragem e que ela permaneça firme caminhando e que o medo, Senhor, não possa mais deixar essa pessoa insegura, não angustie mais ela. Senhor, eu oro para que a força do Senhor, a fé em Jesus, a fé na palavra, de que essa pessoa vai vencer, de que ela vai conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela e que nenhuma resistência, nenhuma oposição vai permanecer no caminho dela. Tudo aquilo que vem contra ela, Senhor, para de alguma maneira fazer com que ela desista, para fazer, Senhor, com que ela largue algo que é do Senhor, que isso seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu quero orar, Senhor, declarando, Senhor, portas abertas na vida dos teus filhos e filhas, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre a vida dessa pessoa e todo aquele que está doente seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde, quem cura é Ele, quem opera milagres é Ele. Jesus Cristo dá saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro pedindo ao Senhor uma sabedoria sobrenatural no dia de hoje, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que está orando aqui junto comigo, e que o Senhor dê vitória para essa pessoa no seu negócio, vitória na sua família, vitória, Senhor, nessa porta que ela vai bater hoje, vitória nessa mesa de reunião que ela vai sentar hoje, vitória nesses acertos que ela tem para fazer na sua vida. Eu profetizo vitória em todos os níveis, inclusive vitória no espiritual, vitória na salvação da tua casa, que todos eles conheçam Jesus, tenham uma experiência com Jesus. Oramos também, Senhor, para que o Senhor traga justiça na vida dessa pessoa e que toda injustiça seja quebrada, e aonde ela está, Pai, que o lugar que ela está seja abençoado por Ti, e tudo que estiver, Senhor, ao redor dela, por causa dela, Senhor, vai receber uma porção do Senhor, vai receber vitória, Pai, por causa dela. A Tua palavra diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor tem nos dado aquele lugar. E eu quero declarar, Senhor, que a bênção do Senhor está sobre o trabalho dela, sobre a família dela, no lugar que ela mora, no bairro que ela mora, no condomínio que ela mora, onde ela estiver, ela será uma bênção. E essa bênção, Senhor, ela será abundante, ela será rica, ela será transformadora na vida dela e na vida das pessoas que estão ao redor dela, e que a paz de Jesus Cristo enche esse coração. Eu declaro vitória de Deus sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã, não perca esse trecho do meu podcast com o pastor Oswaldo, e às 18 horas, nossa oração da noite. E amanhã de manhã, o nosso propósito e também essa instrução que Deus me deu, eu vou ser fiel a essa instrução. Por isso, compartilhe agora com todos os teus contatos. Eu quero pedir isso para você. Siga essa instrução que eu estou lhe dando. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã, se Deus quiser. De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total, completa na tua casa, nos teus negócios, nos teus projetos, o Senhor à frente de todas as coisas. Também oramos pela transformação da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que a nossa família possa ser uma família de Deus, uma família com harmonia, uma família com paz,
uma família alegre, uma família saudável, uma família debaixo do favor divino. Que possamos declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, encha-nos de sabedoria, ajude-nos a ver as coisas com clareza. Quebramos agora no nome de Jesus todo tipo de inveja, de maldade, de difamação, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária. Declaramos que nós e toda a nossa casa estamos cercados pela bondade divina. Sim, o Senhor está nos protegendo, guardando a nossa entrada e a nossa saída. E tudo aquilo, Senhor, forjado contra nós, forjado, Senhor, contra o teu propósito, seja quebrado em nome de Jesus. Por isso cancelamos espíritos de acidente, de morte e declaramos: o Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor é o Deus da nossa casa. Levantamos o nome de Jesus Cristo como uma bandeira na nossa vida. Não nos envergonhamos do nome dele, cremos nele e declaramos: ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus te abençoe, a ti e a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Que o Espírito de Deus encha teu coração. Entrou alguém enlutado aqui nessa oração hoje. O Senhor me falou isso quando eu estava começando a orar hoje, que ia entrar pessoas com o coração enlutado. O Espírito do Senhor vai consolar você e vai trazer tranquilidade. O Senhor vai trazer a paz que guarda a mente, que guarda o coração, teus pensamentos. A paz de Jesus vai cobrir você completamente, em nome de Jesus. Amém? O Senhor também me mostrou uma pessoa coberta de alergia, até nas orelhas alergia. E eu quero declarar saúde sobre você, seja você quem for ou alguém da tua casa. Eu quero declarar saúde agora, total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé nele e eu oro para que você receba saúde total e completa, que toda alergia renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra e essa palavra, ela é muito, eu posso dizer, pontual. Esses dias teve um país, não sei se você viu, onde um lugar foi atingido e a estrutura desse lugar comprometeu e várias pessoas acabaram perdendo a vida e enfim. E quando eu vi toda aquela tristeza que aquelas pessoas estavam passando, Deus moveu meu coração a orar e ao mesmo tempo me veio essa palavra. Eclesiastes capítulo 7:2. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois esta é o fim de todos os homens e os vivos levarão isso a sério. A Bíblia nos diz que é melhor ir à casa onde as pessoas estão de luto, estão chorando, do que ir à casa onde há festa, onde há banquete, som alto. Daí você pergunta, mas por quê? Porque quando você vai no velório, quando você está com pessoas enlutadas, você vê ali a brevidade da vida. Você considera a vida um pouco mais. Ainda que depois você sai dali e esquece tudo que pensou, mas a Bíblia diz que a sabedoria reside em você discernir a brevidade da vida, em você entender que seus erros e seus acertos importam aqui nessa terra. E quando você vê a brevidade da vida, você vê que você tem apenas um tempo aqui nessa terra, você considera e reconsidera seus caminhos. E existem algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é: podemos fazer muitos planos, mas Deus é quem realmente sabe se esses planos vão acontecer ou se não vão acontecer. Quantas pessoas que morrem em tragédias ou que saem de casa para ir trabalhar como um dia normal e não retornam. Pessoas que estavam indo viajar
e no meio do percurso tiveram um problema e não conseguiram terminar a sua viagem. Então, nós fazemos planos, mas nem sempre esses planos acontecem. É por isso que isso é uma reflexão que nós temos que ter na vida. Você faz planos, mas quem faz eles acontecer é Deus. Isso só mostra que a nossa dependência de Deus tem que ser cada vez maior. Devemos depender dele. Essa passagem, ela nos fala que quando você está na casa do luto, você reflete até sobre seus planos. E a gente começa a ver que tem planos que não têm o objetivo, sabe, de Deus na nossa vida. A gente começa a tirar coisas que eram supérfluas, coisas que não faziam diferença, coisas que, sabe, tanto faz, tanto fez, porque você vê que a vida é breve. Então você começa a confiar muito mais em Deus, entendendo que os planos só acontecerão se Deus permitir. Então devemos confiar nos planos de Deus. A segunda coisa, a melhor maneira de viver essa vida é sempre estar pronto para deixar ela. Será que se hoje nós deixarmos a nossa vida, nós vamos deixar problemas para a nossa família ou nós vamos deixar um legado de caráter, de fé, de esperança? Porque às vezes a gente corre tanto para resolver os problemas financeiros, corre tanto para resolver os problemas da empresa, corre tanto, sabe, para realizar projetos, mas esquece muitas vezes de resolver o casamento, de conversar com os filhos, de alinhar com os filhos os problemas que estão acontecendo, esquece das pendências financeiras, esquece de resolver o problema com o irmão de sangue, com o pai, com mãe, com o filho. Enfim, será que estamos prontos para deixar essa vida? Se o Senhor nos chamasse hoje, será que estaríamos prontos ou nós deixaríamos assim um rastro, uma cola de problemas para os outros? Nós temos que ter uma vida muito alinhada com Deus. Não sabemos o dia da nossa partida, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, eu não sei. Mas nós precisamos ter uma vida ajustada com Deus. Se você está afastado do Senhor, volta para o Senhor. Se você, sabe, está com pendências na vida graves, você tem que resolver. Tem gente que não se importa, né? Vai vivendo um dia após o outro e não se importa com o que os outros pensam, e não se importa com o que os outros falam, e não resolve nada dentro de casa, não resolve nada dos problemas que tem que resolver, e vai deixando a vida cada vez mais enroscada. Daí quando a pessoa parte, ela só deixa problema, ela só deixa um legado de tristeza. Aí você diz, mas eu não vou estar aqui. Mas Deus te colocou aqui para um propósito. E esse propósito não é só você viver, é você também cuidar das coisas que Deus colocou no teu caminho. Tua família, teu trabalho, teu propósito, teus sonhos, tua empresa, teus negócios, tuas contas em dia, sabe? Deixar tudo alinhado, tudo resolvido. Somos frágeis e não devemos viver acreditando que somos invencíveis ou intocáveis devido a qualquer um dos méritos que conquistamos até esse momento. Quando somos jovens, olhamos para a vida e pensamos que não vamos morrer, né? Por isso que você vê que geralmente o jovem ele é inconsequente, ele não se preocupa com conta, se tiver que parcelar em 25, 30 anos, ele não se preocupa com isso, ele quer o agora, ele quer satisfazer o presente, ele esquece o futuro. E quando você vive apenas sacando do futuro para ter agora, você está esvaziando o seu futuro e pode estar ainda contraindo problemas para o futuro. Então, ter esse discernimento é muito importante. Você não é intocável, você é um ser humano.
Por mais que você tenha uma vida longeva ainda pela frente, você precisa ter o discernimento que você está aqui nessa terra e quem está aqui nessa terra pode ir a qualquer momento. Então eu não posso viver de forma imprudente, eu não posso viver de forma louca, né? Porque tem gente que vive de forma, eu posso dizer assim, sem sabedoria nenhuma, vive sem sabedoria nenhuma e vive para prazer, vive para noite, vive para boemia, e isso não é o que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas melhores para você. Você tem que entender que você não é intocável, certo? Você não é intocável. Você tem que ser prudente na vida. Você tem que cumprir o seu propósito. Quantas pessoas nós vemos que a vida delas foi interrompida por um incidente? A vida deles, sabe, passou diante dos seus olhos por causa de uma imprudência? Às vezes não é nem por causa da sua imprudência, é por causa da imprudência de um outro, né? Um motorista que saiu da festa lá desequilibrado e acabou acidentando, um ônibus que tomba, enfim, há N situações, e é por isso que nós precisamos ter cuidado da nossa vida. Somos frágeis, amém? Não somos de poder infinito. Em vez sempre de focar nos erros dos outros, vamos amá-los, para que não nos arrependamos de não ter aproveitado o nosso tempo com eles, quando poderíamos ter feito isso. Tem muita gente que eu respondo aquelas caixinhas de perguntas muitas vezes, e eu fico assim impressionado, sabe? A gente até sabe, porque atende muita gente já há muitos anos, mas como as pessoas, elas têm arrependimento, sabe? De terem brigado com o pai, de terem brigado com a mãe. E esses dias eu atendi uma mulher que o marido dela faleceu, né? E ela se sentia muito culpada, porque ela achava que ela tinha que tratar melhor o marido dela que faleceu. Ou seja, depois da morte dele, veio uma dor, veio uma agonia para ela começou a se culpar, porque ela escreveu para a gente que ela não foi uma boa esposa. Ela poderia ter sido, mas ela não foi uma boa esposa. E essa culpa, essa acusação na cabeça dela tomou conta da vida dela, trouxe depressão a ela, trouxe tristeza a ela. E você tem que entender que quando Deus coloca pessoas no nosso caminho, não é para a gente viver brigando. Todo mundo tem defeito, certo? Eu tenho defeito, você tem defeito, nossos pais têm defeito, nossa família tem defeito, nossos amigos têm defeito, a gente tem defeito. E se nós vivermos só, sabe, brigando, se nós vivermos só descontentes, se nós vivermos só amargurados, isso não vai ser bom para a gente. A vida é breve, a vida é breve. Não é para você viver assim, sabe, sempre agoniado com as pessoas que estão ao seu redor. Está na hora de você perdoar, está na hora de você seguir em frente, está na hora de você deixar isso de lado. Você não pode viver assim, brigando com todo mundo. O Senhor está dando um chacoalhão em você nesse momento e está dizendo para você, não é esse o caminho que eu tenho para você. Não é isso que eu quero. Eu quero que você se acerte com as pessoas que estão próximas de você. Quando deixamos essa terra, não levamos nada conosco, nem mesmo os relacionamentos que tivemos, nossos entes queridos, enquanto estivemos aqui. Há pessoas que brigam por herança, brigam por dinheiro, brigam por trabalho, brigam por tudo que é material. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar a sua conta bancária, você não vai levar sua joia, você não vai levar esse pedaço de terra que você tem, e as pessoas brigam. Quantas vezes a gente vê as pessoas brigando, sabe, por um pedaço de coisa, brigando por um pedaço de coisa. Esses dias, meus dois filhos, um é adolescente, a outra é pequena ainda, e estavam brigando por causa de um patinete, né? Brigando por causa de um patinete os dois. E conversei com os dois e agora comecei a orar por eles. Comecei a orar para que eles tenham paz, para que tenham harmonia entre eles. E eu disse,
eu disse para um deles: vocês não podem brigar por coisa material. Vocês não podem brigar por causa de um patinete. Isso aí é um pedaço de ferro. Isso é um pedaço de ferro. Vocês são irmãos. A amizade de vocês tem que estar acima desse pedaço de ferro, disse para eles. E assim tem que ser a vida da gente, né? As pessoas brigam por asneira. As pessoas brigam por terra. Esses dias eu fiquei sabendo uma briga por um boi. Sabe? Um desentendimento por causa de um boi. Um boi trouxe uma separação, trouxe uma divisão, trouxe uma guerra. Um boi, por causa de um boi. Eu fico pensando, sabe, relacionamentos sendo desfeitos por causa de bens materiais, por causa de coisas. Isso não deveria estar na vida da gente. A gente não deveria amar mais as coisas do que as pessoas. Mas, infelizmente, o mundo que nós vivemos, que jaz no maligno, inverteu os valores. Coisas valem mais do que pessoas. É por isso que nós devemos ter o nosso coração em Deus. O único relacionamento que dura para sempre é aquele que buscamos ter com Deus aqui. E se estivermos dispostos a isso, o fato de não estarmos mais aqui marca apenas o início de uma nova vida no lugar onde estaremos com Ele por toda a eternidade. A Bíblia diz: passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma das melhores coisas na vida é você aceitar Jesus como teu Salvador, te arrepender dos teus pecados e andar com Jesus. Sabe, da minha fé eu não vou me arrepender jamais. Jamais vou me arrepender da minha fé, jamais vou me arrepender de seguir a Jesus, jamais vou deixar de amar a igreja, jamais vou deixar de amar meus irmãos, sabe, porque é isso que a gente carrega aqui dessa terra. Nós carregamos a nossa fé, o nosso amor, porque vamos passar a eternidade ao lado de Deus. As pessoas estão lutando contra o inimigo errado. As pessoas estão lutando contra o inimigo errado. Teu inimigo maior é o diabo. Amém? Vou falar isso na live das 9 da manhã hoje. Vou fazer ao vivo a live das 9. Eu vou estar ao vivo aqui às 9 horas, mesmo sendo sábado hoje. E vou falar um pouco sobre isso. Amém? Deixa essa palavra no teu coração. Quero pedir a você que está aqui nesses 21 dias. Hoje estamos no 6º dia do propósito. Amém? Estamos no 6º dia. Quero pedir, por gentileza, que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e que você compartilhe com 7 pessoas agora esse vídeo. Manda aí para alguém que precisa ouvir isso. Tem alguém aí próximo de você que precisa ouvir essa palavra. Sabe? Pessoas que estão em guerra por causa de bens materiais. Famílias que estão desmoronando por causa de uma briga na justiça, por causa de... Enfim, está na hora de nós deixarmos algumas coisas para lá. Compartilhe agora, compartilhe nas suas redes sociais, manda para um filho, sabe? Manda, você que tem vários filhos, manda para eles essa mensagem, para que eles possam refletir sobre a vida, sobre a brevidade da vida. E você que não consegue cair em si, porque às vezes a pessoa está dura de coração, não consegue cair em si, vai na casa de luto, vê o sofrimento, a dor das pessoas ali. Vai ali para você ver, como dizem em Eclesiastes, você vai ver a brevidade da vida. Quando você olhar para aquilo, você vai entender o que eu estou lhe falando aqui. Sabe, eu estou lhe falando de coisas verdadeiras, da sabedoria divina que está aqui para transformar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então compartilha aí, manda para os teus amigos, para as pessoas próximas, nos grupos. Seja uma bênção para alguém nessa manhã. Amém? E eu tenho 2 recados importantes para vocês. O primeiro recado é que amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na nossa igreja. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Nesse domingo, 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos ungir os doentes e vamos orar sobre a vida de todos os doentes, impondo as mãos sobre eles, orando pela vida deles, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Você é nosso convidado, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. E o meu segundo convite é que segunda-feira agora nós vamos ter o começo do seminário de intercessão profética. E até domingo à meia-noite nós demos uma oportunidade especial para quem quer se inscrever.
e gostaríamos muito que você participasse. E o link está aqui na descrição do vídeo. Pode ser pelo meu site ou na academia aqui do Global. E se você quiser ficar um mês só na academia, fica aí, fica um mês, não tem problema, certo? Mas não perde esse seminário, se levante como um guerreiro da intercessão. Deus tem chamado muitas pessoas para a intercessão e você pode ser uma delas. Deixa Deus te conduzir, tá bom? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, e coloca aqui nos pedidos de oração, aqui nos comentários. Eu já estou chamando os comentários de pedidos de oração. Amém? Tanto que eu peço para as pessoas colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloca aqui, certo? O teu desafio financeiro, o teu desafio na empresa, o teu desafio com a família, o teu desafio com pessoas, né? De repente está com um problema no casamento. Enfim, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração e nós estaremos orando. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? Quero orar pela tua situação, em nome de Jesus. Eu sei que Deus é poderoso para reverter situações. Deus me deu uma palavra para o Leandro Cunha, e Deus manda dizer a você, Leandro Cunha, que está abrindo as portas que você tem pedido ao Senhor. E o Senhor também está desfazendo uma nuvem de desentendimentos ao teu redor. Há uma pessoa também de sobrenome Carrijo, uma pessoa de sobrenome Carrijo, e o Senhor me disse que está vindo um tempo de abundância, mas um tempo também de grandes ajustes aonde você está. Grandes ajustes, coisas vão se movimentar muito aí, mas isso é propósito e projeto de Deus. Então confia no Senhor, porque é resposta das tuas orações. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento todos os pedidos de oração a Ti. Todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários, nós colocamos diante do Senhor nesse momento e oramos pedindo uma transformação na vida dessa pessoa, que entre salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, sejam tocados pelo poder de Deus, e eu profetizo, Pai, a mudança na vida dessa pessoa, a transformação. Oro agora para que todo tipo de ataque do inimigo para trazer discórdia, para trazer brigas, para trazer confusões, cesse completamente contra essa casa, e que venha tempos de avanço, tempos de crescimento, de mudanças extraordinárias dentro dessa casa. Oro no nome de Jesus para que toda dor que essa pessoa está sentindo, seja uma dor física ou uma dor na alma, renda-se a Jesus Cristo, que essa dor renda-se. Ele carregou nossas dores, todas as nossas dores. Estamos livres de toda dor, estamos livres de toda angústia, estamos livres de toda acusação ou condenação. Senhor, a Tua palavra diz que não há mais condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós aceitamos o perdão de Deus e caminhamos em direção à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, à luz da direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa abrir o coração de cada pessoa que está aqui nessa oração e que a sabedoria divina venha sobre ela. A sabedoria divina mostre a ela o que precisa ser resolvido, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser trocado, no nome de Jesus. Senhor, traz essa transformação. Em nome de Jesus, oramos agora para que discórdia entre pais e filhos acabe. Oramos para que discórdia entre irmãos cesse completamente e que venha tempos de paz, tempos de ordem, tempos aonde o Senhor está derramando a Tua graça. Dá sabedoria para essa pessoa, Pai, que está numa situação difícil, que está, Senhor, no meio de uma encruzilhada, não sabe o que fazer. Senhor, em nome de Jesus, dá graça, dá favor para essa pessoa. E essa pessoa que está buscando uma resposta de Deus sobre o que fazer, que inclusive pode ter corrido risco de vida nos últimos dias. Senhor, o Senhor está mostrando para ela que a vida dela depende do Senhor e não do homem. Por isso, Senhor, dá a ousadia que ela precisa quando ela sair aí desse quarto do hospital. Dá a ousadia que ela precisa para que ela se levante e se posicione naquilo que o Senhor a tem chamado. Senhor, derrame da Tua graça o Teu favor sobre cada pessoa. Ajude-a, Pai, essa pessoa que está refletindo sobre a brevidade da vida. Ajude a entender as coisas. Ajude a tomar sábias decisões. Unge a vida dela, Pai. E aquele pai que tem sido atacado, aquele que tem sido muitas vezes, Pai, alvo de ataques, de um homem, de uma mulher, de uma família, no seu trabalho. Senhor, dá vitória para essa pessoa contra a perseguição, contra a inveja, contra a maldade. Fortaleça essa pessoa e nós oramos o nome de Jesus para que a transformação entre na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Compartilhe essa oração com teus amigos, nos grupos que você está. Às 9 da manhã vou estar com vocês aqui e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, que você tenha um abençoado e um excelente dia, na paz do Senhor Jesus. Até mais, gente querida. Never seeing that the struggle was the thing that made me grow. The eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth becoming must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass, the waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. I've known loss that left me broken, I've known fear that stole my breath, I've known nights so cold and endless I could barely take one step, yet every wound became a teacher, every failure left a mark, and every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon, it learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path for those who tread. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to
separate all this time.